Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos em mais um ADM Juris. Hoje vamos falar como fazer investimento em uma incorporadora, uma construtora. E para isso temos aqui dois convidados ilustres que têm nos acompanhado nos últimos ADM Juris aqui. Um é o Ângelo Volpe, cartorário do cartório Volpe tradicional em Curitiba, por um lado, e por outro lado, muito inovador, né, Ângelo? Você já fez livros sobre a parte de investimento, de digitalização, e tem uma larga Documento experiência eletrônico? tanto acadêmica quanto institucional. Tudo bem, Ângelo? Verdade. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. E estamos aí para mais um evento aí, para falar hoje sobre mais uma forma de investimento no mercado imobiliário. Obrigado, Ângelo. E o Ricardo Campelo, que preparou mais uma apresentação, tem também larga experiência nessa área de incorporadores. Aí, como é que está, Ricardo? Tudo bem com você? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Ângelo. Tudo bom? Prazer estar aqui para mais um Adit Juris, né? Que já está se consagrando aí como um sucesso, né? Para a DEME. A gente fica muito feliz desse projeto tá encontrando, está sendo acolhido pelo nosso associado. A gente fica feliz em poder, né, compartilhar e trocar essas ideias, né? Que sempre a ideia é poder a gente ouvir também um pouco do associado, trocar ideia, com certeza acrescenta muito para todo mundo. Obrigado, Campelo. Para quem está assistindo, fique à vontade de fazer perguntas para a gente. O Ademir Juros tem essa ideia de trazer as novidades do que está acontecendo. Ele começou com a medida provisória ainda, que virou lei depois da incorporação e dos cartórios. E aí fizemos dois de permuta imobiliária. O último foi de permuta através de SCP e SPE. E hoje vamos falar de SCP, SPE e tokenização, mas agora para investimento em incorporadora, que é uma maneira muito tradicional de se fazer investimentos e as pessoas gostam muito de usar esses instrumentos. Aí, para começar isso, Ricardo, eu queria te passar a palavra, você está com a tua apresentação aí, se quiser colocar e fazer um contexto disso, fique à Beleza, vontade. isso. A Ana já colocou na tela. Então, a ideia, né, Ricardo, como você antecipou, é falar um pouco sobre essa relação das incorporadoras com investidores, né? A gente sabe que a atividade de desenvolvimento imobiliário, a incorporação imobiliária, por definição, né, ela é uma atividade que demanda recursos, às vezes no momento em que, né, o comprador, esses imóveis nem começaram a ser vendidos ainda, e o comprador ainda não começou a pagar a incorporadora, né? Então, trabalhar com recursos de investidores, né, seja aí um investimento bancário, ou mesmo, né, esse investidor privado que vem ali para participar junto com a incorporadora, é muito importante. Né? Eu estou com 20 anos de formado e desde que eu comecei a atuar, né, eu atuo com a parte de incorporação imobiliária desde a minha formatura. Na verdade, quando estagiário eu já trabalhava com as SCPs que as incorporadoras montavam para atrair ali o investidor. Hoje a gente vai falar um pouco de outras possibilidades também, mas eu acho que a SCP continua sendo a principal. E justamente pela importância, né, dessa relação. É uma relação que é muito boa para a incorporadora, porque está captando, né, ali um recurso, né, privado e que não vem do sistema financeiro tradicional, o que torna o fluxo operacional muito mais fácil. E para o investidor também é um negócio que costuma ter um alto grau de segurança, né? Claro, né, quanto melhor e mais conceituada a incorporadora, mais bem situado ele vai estar. Né? E tem ferramentas que, inclusive, trazem vantagens tributárias. Né? Esse tipo de investimento ele tem um tratamento tributário favorecido. Então, essa relação da incorporadora com os investidores, que às vezes é desde aquele parente, né, um amigo, um conhecido que quer investir, ou às vezes é um cliente da incorporadora que vira investidor, isso é muito comum acontecer, né? Mas essa é uma relação que tende a ser uma relação muito boa para ambos os lados, uma relação duradoura. Né? Acho que o Ângelo tem essa percepção também, né? É verdade. Realmente, é uma forma interessante de participar. Como toda a participação societária, há que existir um envolvimento, né? Na maioria desses modelos que hoje o Campelo vai passar para nós, é preciso que o investidor seja ativo em alguns, principalmente em alguns empreendimentos, para que acompanhe o empreendimento. Eu vejo que isso tem aí uma sofisticação um pouco maior, requer um pouco mais de
de trabalho intelectual do investidor, mas eu acho que é uma maneira bem interessante de participar do mercado imobiliário e realmente a gente pode hoje aí verificar as várias maneiras aí que é possível entrar nesse mercado imobiliário. É bacana, né, Ricardo? O pessoal de Campelo, para diferenciar o Reis do Campelo aqui, né, Campelo? Eu já usei várias, eu tenho mais de 40 anos de experiência na área de corporação, incorporei com SCP, com SPE, e a SCP, quando eu conheci a primeira vez, me chamou atenção porque é meio informal, há uma informalidade ali no relacionamento, em teoria, com os investidores, né? Que fica formal mesmo na frente é o sócio ostensivo da empresa que vai mostrar aí. E funciona muito bem a SCP. Eu acho que é um dos instrumentos, como eu disse, mais utilizados. Então, faltou te apresentar, Campelo, como diretor jurídico da DEME Paraná. Né, e agradecer a DEME, eu sou da parte da academia, e o Campelo é jurídico, além de outras atividades que ele tem institucionais também, além do escritório, que vai muito bem também. Vai lá, Campelo. Obrigado, Reis. Vamos começar, antes de entrar na SCP, vamos falar sobre, né, outras possibilidades, até mais, eu diria, até mais tradicionais, né? Então, pensando, claro, aqui mais em grandes incorporadoras, né, incorporadoras de capital aberto, quando elas querem atrair recursos, né, recursos desse investidor privado, ela pode fazer isso via aumento de capital. Então, ela tem lá um capital social, né, ela tem X ações em mercado, em bolsa, e aí ela faz uma abertura, ou faz uma abertura de capital, né, ou quando o capital já é aberto, ela faz um aumento desse capital para que esses investidores eles entrem, eles aportem os recursos adquirindo ações. E aí vão se tornar acionistas daquela companhia. Acho que a grande diferença aqui do que a gente está falando mais como um conceito maior de investimento na incorporação é que aqui ele é acionista em caráter definitivo, né? Ele não vai estar investindo somente num empreendimento, né, num ciclo imobiliário específico, ele vai virar um acionista daquela companhia. E isso tem suas vantagens e desvantagens, né? Mas aqui a gente está falando, né, de uma estrutura bem mais elaborada que realmente é utilizada pelas grandes incorporadoras, né? Porque o incorporador, via de regra, ele né, já tem aqui a sua governança ali bem formada, ele como sócio, né, mesmo uma empresa familiar. Para ele pensar em fazer uma operação dessas e trazer acionistas para inclusive palpitar nas decisões dele, isso não é muito desejável, né? Mas é importante mostrar que é uma forma assim, de atrair investidores e que, né, incorporadoras muito grandes utilizam. Ainda nesse ramo aí de empresas maiores, né, uma das formas mais tradicionais de investimentos que nós conhecemos também, aprendemos lá desde a faculdade, que são as debêntures, né? A debênture é um título que é emitido pela companhia, e aí o investidor ele vai adquirir a debênture sem virar sócio, né, sem virar acionista da empresa. E ela sim, a debênture ela é definida para um ciclo específico, né? Ela tem um momento ali, ela tem a definição da validade, quando que se espera pagar, né, os dividendos, os rendimentos ali para os debenturistas. Hoje, no Brasil, ela só pode ser utilizada para sociedades por ações, né, as SA, sociedades anônimas, mas temos um projeto de lei em andamento que quer estender isso para as sociedades limitadas também, pensando até principalmente no mercado aí de startups, de empresas que estão começando, né, precisam trabalhar às vezes com venture capital, e aí às vezes é interessante você ter uma outra alternativa, né, para pagar ali o investidor que não seja colocar ele necessariamente como um sócio, como um acionista. A desvantagem da debenture em relação às outras formas que a gente vai conversar hoje é a tributação. Né? O rendimento da debenture ele tem tributação a princípio normal, como o rendimento de uma aplicação ou de um mútuo, por exemplo. Tá? E é por isso que, diante dessas limitações, vem a SCP, né, e se consolida, né, se consagrou no mercado imobiliário como um grande veículo para captação de investimentos. Quem assistiu o último ADM Juris vai lembrar que a gente falou bastante de SCP e SPE, mas numa leitura, né, com um viés, pensando na formalização de relação com o terrenista, ou seja, eu estava falando de permuta via SCP.
Daí eu tinha uma série de preocupações, né, que a gente até falou com o Ângelo sobre como que vai fazer a escritura, como é que vai passar a escritura do terrenista para o sócio ostensivo. Aqui, a gente vai falar hoje da SCP como um mecanismo muito mais simples, que é exclusivamente para firmar essa relação com o investidor. A gente não precisa falar de propriedade, aqui a gente não precisa estar falando de permuta, né? Então, pode ser para um empreendimento ali que a incorporadora comprou o terreno, está começando a desenvolver, né? É muito bem-vindo ali um capital de um investidor que quer botar o dinheiro na frente, e aí o pessoal faz a SCP. A gente já falou no ADM Juris passado, mas eu achei legal manter essa tela aqui para destacar os principais pontos, porque é justamente aqui que está a base, né, dessa estrutura de SCP e por que ela é tão interessante e tão vantajosa. Né? Então, artigo 991, primeiro ali, o objeto social é exercido unicamente pelo sócio ostensivo em seu nome individual. Então, apesar de ser uma sociedade, né, a sociedade em conta de participação entre a incorporadora e o investidor, é a incorporadora que vai exercer no nome dela, não no nome da SCP, né? Então, a incorporadora, em nome dela, vai exercer o objeto social, que é comprar o terreno, fazer a incorporação, aprovar projeto, contratar funcionário, comprar materiais, fazer contrato de compra e venda com os prometentes compradores. Isso é tudo feito em nome da sócia ostensiva. É ela, como diz o parágrafo único, é ela que assume as obrigações perante terceiros. O sócio oculto e tampouco a SCP não aparecem em nenhuma dessas relações jurídicas, né? E é por isso que acaba ficando tão interessante, porque o sócio oculto ele fica blindado, ele não tem contato nenhum com esse mundo exterior, né? Que é o mundo em que o objeto está sendo exercido. O artigo 993 fala que não existe personalidade jurídica, né? Então, apesar de ser uma sociedade, né, a SCP, a gente fala, ela é uma sociedade contratual, ela não é uma sociedade personificada, por isso que ela não vai para a junta comercial. A gente tem o CNPJ, né? A gente já falou um pouco sobre isso no último encontro. O CNPJ é para a Receita Federal controlar a distribuição de dividendos, tá? Mas a SCP ela não tem personalidade jurídica. Então, vistas as características principais, vamos pensar aqui no mercado imobiliário, né? No empreendimento, como é que funciona, né, o investidor que vai participar de um empreendimento como investidor, né, da incorporadora via SCP. Via de regra, a gente está falando de um empreendimento específico, né, até isso facilita toda a montagem, né, do valor que vai ser investido, né, quanto que isso vai corresponder em termos de participação. É muito mais fácil quando você define, até para definir o fluxo dos aportes, definir isso para um empreendimento específico ou para um ciclo, né? Às vezes aquela mesma incorporadora adquiriu ali 3 terrenos próximos, vai fazer eles continuados, tal. São empreendimentos diferentes, mas é um ciclo único e aí fica mais fácil envolver esse investidor, né? O que é essencial para esse primeiro momento em que o investidor está sentado lá na mesa com o incorporador? Definir um valor, né, qual que vai ser o valor do aporte e quanto que isso vai corresponder em termos de participação, né? E aí, a grande magia da SCP é que ela é uma sociedade muito flexível, né? A gente pode trabalhar em termos de definição da exposição do risco do investidor de formas muito variadas, né? A gente pode trabalhar no contrato social desde criar uma proteção muito grande para ele, que ele não vai perder o dinheiro investido, por exemplo, quanto, né, trabalhar percentuais dessa participação, como que vai ser essa rentabilidade, se vai participar ou seja, dependendo do VGV, dependendo de quanto a incorporadora conseguir emplacar de VGV, ele vai participar também, ou se eu já vou deixar algo pré-definido, né, um patamar dentro do qual ele vai participar. E aí aqui é muito importante, né? A gente participa de muitas entidades, muitos encontros. A SCP é um tema muito debatido. A gente tem uma vantagem na SCP que ela é uma ferramenta tão boa, né, um instrumento tão bom, que a gente tem muito pouco problema. Então, é muito raro você imaginar que você acompanhar algum processo de fiscalização que a Receita fez e autuou, né? Porque não tem muito segredo, assim, a gente sabe o que dá para fazer.
a gente vai ter exemplos disso quando o pessoal abusa muito da forma, né? E a gente tem casos aí, por exemplo, tem casos de hospitais que começaram a fazer SCP com os médicos, que aí os médicos eram sócio oculto e entravam na sociedade com o serviço. O pessoal abusou um pouco e a Receita foi lá e autuou, né? Porque era uma forma de evitar a tributação né, do que os médicos recebiam. Mas você fazendo o feijão com arroz aqui é muito difícil ter esse problema. Ainda assim, é bom tomar alguns cuidados, né? Então, quando eu falo assim, a gente debate muito nesses ciclos, né? No Ibradim, que eu participo, assim, com advogados, né, que acompanham muito isso e estudam muito o tema, é evitar que você desnature a SCP para um contrato de mútuo. Então, por exemplo, fazer uma SCP em que o retorno do investidor é uma renda fixa, olha, você está me aportando 1 milhão, eu vou te devolver exatamente X reais, sem nenhum tipo de variação em termos de performance, eu estou tirando esse investidor absolutamente do risco do negócio, e aqui eu falo o risco do negócio, não no sentido de ser responsabilizado, mas no risco financeiro do negócio. O que o pessoal costuma defender, e eu concordo com essa opinião, é que alguma variação, algum tipo de risco, do ponto de vista financeiro, né, é preciso que esse investidor esteja exposto para que seja configurada uma sociedade. Né? Uma sociedade, ela tem essa natureza, né? Dos dois participarem, né? Dos sócios participarem. Né? Claro, um sócio pode estar mais exposto do que o outro, sim. Né? Mas fazer renda fixa por exemplo, né? É perigoso que um dia, não acontece hoje, mas que um dia a Receita Federal chegue e fale assim, olha, isso aqui é um contrato de mútuo. Você camuflou com uma SCP. Tá? Então, isso é bom tomar cuidado. Grande vantagem da SCP em relação até às debêntures que a gente mostrou, né, como seria um contrato de mútuo, por exemplo, está no fato de que os resultados desse investidor são distribuídos como dividendos. E aí hoje, né, a gente sempre tem que fazer essa ressalva, né, atualmente, com essas reformas tributárias em andamento, e agora a gente, né, não sabe o que vem do próximo governo. Pode ser que venha uma reforma em que a distribuição de dividendos passe a ser tributada. Aí essa vantagem expressiva que a gente tem hoje, ela vai reduzir. Eu ainda acho que a SCP vai continuar sendo o principal veículo de investimentos, mas a gente precisa saber que o resultado vai ser tributado. E ainda nessa linha de evitar esse abuso, né, que às vezes o pessoal comete, às vezes até os advogados, né, acham que a SCP é uma solução para tudo, você pode usar a SCP como veículo para qualquer coisa. Eu acho muito importante esse último tópico aqui que a gente colocou no slide, que é não utilizar a SCP para uma compra disfarçada. Então, infelizmente, já vimos muito isso. Que é aquela incorporadora que ainda não tem o RI, e aí para não fazer uma compra e venda, né, que desrespeitaria lá a regra da incorporação, a lei de incorporações, ela faz uma SCP. E aí coloca lá na SCP que a pessoa vai pagar X, que é o preço do imóvel, e o lucro dele vai ser receber o próprio imóvel. Né? Assim, é um pouco de abuso, não dá para sair dessa forma, até porque daí a incorporadora ela não está tributando essa venda. Né? Aqui a gente tem um caso bem configurado de elisão fiscal. Tá? Então, nada impede que o investidor, conforme alguns critérios, conforme algumas definições que vão acontecer ao longo do ciclo do empreendimento, ele fique com a unidade ao final. Olha, né, por conta da conjuntura, eu quero ficar com essa unidade. Mas se isso for o único intuito desde o começo, né, isso pode gerar um problema, porque a Receita pode vir e falar assim, incorporadora, você aqui recebeu o dinheiro desse investidor, não tributou, e aí deu a unidade para ele, assim, que já era a intenção das partes desde o começo. Então, vocês, né, na verdade, vocês estão sonegando tributação. Essa configuração geral da SCP, né, queria ouvir um pouco do Ângelo aí também, o que ele pensa sobre esse tema. Está com o microfone fechado, Ângelo. Juridicamente, a escritura ela é possível de se fazer, né? Quando vem para cá esse tipo de coisa, muitas vezes a gente não consegue perceber o que está sendo feito, porque tecnicamente, juridicamente, é uma aquisição de um imóvel por uma empresa, mas o que está por trás é que é o problema. Então, um brasileiro criativo, como é sempre,
tem tendências a procurar esse tipo de sociedade para economizar imposto, né? E hoje a Receita Federal está mais esperta do que a gente imagina, né? Hoje eles sabem, antes da gente pensar em alguma coisa, eles já estão sabendo como é que faz e como fiscalizar. Mas, sem dúvida, as SCPs são e cresceram muito na pandemia agora, muitas pessoas investiram, né, nesse mercado, seja para ficar depois com o imóvel ou não, né? É importante também dizer que essa é uma possibilidade, a pessoa pode, lá na frente, definir como é que ela vai sair disso depois, ou como é que ela vai receber ao final da operação, como ela vai se beneficiar, se é financeiramente, ou eventualmente ela pode até receber a parte que ela teria direito com o imóvel, né? Então, também acho que isso é interessante nesse mercado, né? Você concorda, Campelo? Com certeza. Essa flexibilidade, né, até de, ao final, ficar com o imóvel, ela existe, né? O que a gente está querendo dizer aqui não é que não é possível, né? Mas a gente sempre tem que tomar cuidado. Como você falou, Ângela, a Receita Federal, ela né, volta e meia, ela está estudando operações para atacar. Quando criou a obrigatoriedade do CNPJ para as SCPs, foi porque já viu que o pessoal estava, né, dando uma certa abusada. Não estou falando do nosso, né, do mercado imobiliário, estou falando até outros mercados que estava muito fácil você declarar lá tudo como dívida de SCP, né? Então, é sempre importante tomar esses cuidados, né? Se é uma compra de imóvel, faz via compra. SCP é um investimento. Se ao final ele decidir ficar com o investimento pelo imóvel, né, sem problemas, isso pode ser feito. Deixa eu aproveitar, posso aproveitar fazendo algumas ponderações aqui? Por favor, Reis, diga lá. Que acabar, eu posso esperar você concluir, depois eu falo. Na hora que for mudar de os últimos pontos aqui, os últimos pontos da SCP, acho que daí você já emenda aí. Como a gente, né, falou também no último encontro e já adiantou um pouco agora, a atividade é exercida pela sócia ostensiva e a empreendedora ela tem total independência, né, já que é a própria incorporadora que está, né, fazendo todas as atividades. Então não tem que pedir a assinatura do sócio investidor, aí, do sócio oculto para nada, né? E o investidor ele não pode participar da gestão, não é nem que ele não deve, ele não pode. Pela lei, pelo Código Civil, o sócio participante ele não participa da gestão. Quer acompanhar, como o Ângelo colocou, fundamental, quer acompanhar o andamento, quer cobrar do empreendedor, lá falar, ó, teu prazo para alvará, né? Como é que está o andamento, quero saber, o projeto foi aprovado, teve alguma retificação, mudou o quadro de áreas, ok, né? Mas não pode participar da gestão. E responsabilidade civil, né? É um investimento que é muito seguro para o sócio participante, no sentido de que ele não vai ser responsabilizado, ele não vai ser incluído numa trabalhista, não vai ser incluído numa ação ambiental, o que quer que seja, por qualquer problema que o empreendimento tenha tido, né? A gente entende que, na pior das hipóteses, ele vai perder o valor que ele investiu, se der uma dor de barriga muito grande aí, não for concluída a obra, a consequência vai ser a perda do investimento, mas ele nunca vai ser envolvido ali como sócio para ter essa responsabilidade. Boa, Campelo. Ficou bem claro. Até já respondeu a pergunta da Paula, que perguntou se a SCP pode se no caso da SCP será responsável pela incorporação. Quem é responsável pela incorporação é o sócio ostensivo, que é a empresa que está montando a SCP com os sócios ocultos, que são chamados assim, os investidores. Queria duas ponderações, do lado do investidor e do incorporador. Para o incorporador, ele está buscando funding. Esse é o tema de hoje aqui, né? Então, ele pode buscar através da SCP, que você explicou já, da SPE, que vamos explicar na sequência, da debenture. A diferença é a seguinte, ele pode se endividar, fazer dívida, ou pode pegar sócios, que são parcerias. A dívida tem a debenture, tem a securitização, tem o CRI, tem o banco que pode financiar, né? E outras, né? Tem várias opções. No nosso mercado imobiliário, que é muito cíclico e é difícil prever o futuro, você se endividar através de dívida, financiamento, ela é geralmente o problema maior das incorporadoras. Tem um prazo de vida que é curto por causa disso. Então, se buscar sócio sempre é uma boa alternativa. Pode ser uma boa alternativa pelo risco do negócio no ciclo de longo prazo. Agora, quando é que o investidor quer entrar nisso? Quando os juros do mercado estão baixos.
porque daí ele tá, por isso que ano passado estava correndo um monte de investidor querendo entrar em incorporadora e choveu o investidor. Estava 2% juros no mercado, ele não tinha como ter renda fixa alta, ele foi buscar mais risco, que é normal. Hoje, com 14% de juros, já diminui um pouco essa pressão do investidor querendo entrar, mas se baixar a inflação, tende a vir novamente no futuro, aí, quando os juros baixar. Só queria dar esses dois contextos do lado do empresário, né? Quando que para ele vale a pena e quando que o investidor vale a pena. Pode continuar, Campelo. Eu vou aproveitar aqui o Paulo Ayub. Bom dia, Paulo, tudo bem? Estou vendo que você está nos assistindo aí. Não muda muito com relação à escritura, porque a escritura vai ser em nome da SCP e não vai aparecer o que tem por trás disso, né? E uma coisa que eu queria ressaltar aqui, que assim, mesmo a empreendedora tendo total independência, a gente reconhece isso, é importante que ela abra, né, que ela chame o investidor, que ela crie esse elo de confiança. É isso que eu tenho visto que faz com que esse investidor fique contente, fique feliz e acabe divulgando para outros, né? Eu vejo que os investidores, eles vêm por contatos, né? Então, você pega um investidor, esse investidor conta o que está acontecendo, está feliz naquele empreendimento, chama outro investidor, e isso tudo num processo de muita transparência, né? Apesar dela ter independência, ninguém vai dar palpite, né, na parte intrínseca da construtora, mas pode, essas pessoas, esses investidores, eles também são pessoas que estão no mercado imobiliário, estão vivendo o mercado imobiliário, e então, de uma certa forma, eles podem também contribuir, né, nesse momento. Eu vejo que isso, o desafio nosso, né, para que fazer isso, que isso prospere no mercado, que aumente isso, porque o dinheiro do banco é sempre caro, né? O banco exige garantia real, o próprio imóvel dado em garantia, né? O terreno, e às vezes isso dificulta também, é que haja realmente essa parceria, né? Uma parceria entre a empreendedora, né? Entre a empresa e os investidores, para que eles trabalhem de uma forma conjunta, né? Escutando, ouvindo as pessoas e fazendo empreendimentos. Hoje, a gente tem, por exemplo, em Curitiba, e na verdade no Brasil inteiro, um verdadeiro boom de novas construções, né? Então, é preciso cada vez mais que esse lançamento de um novo negócio seja feito de forma cirúrgica, né? Porque você tem que ver o que tem no mercado, né? Com o que você vai concorrer, porque realmente a gente está vendo que vai ter muita coisa para vender. Então, você tem que ter alguma coisa diferenciada para poder ter sucesso no teu empreendimento. Eu queria aproveitar aqui já, Reis, tem algumas perguntas bem interessantes para a gente já tocar desde já. O Paulo Ayub, né, que o Ângelo citou, ele perguntou ali se a SCP será responsável pela incorporação. Não, né? A SCP ela não assume obrigações. Então, a própria incorporadora é que será a responsável pela incorporação. E sobre a escritura, ele perguntou também qual seria o formato da escritura. A SCP, como ela não tem formalidades, né, ela pode ser feita até por instrumento particular. Você pode fazer uma escritura pública de constituição de SCP, né, a meu ver, não tem problema, né, mas é um contrato que, por lei, ele pode ser um contrato particular. É aquela segurança a mais de fazer via escritura, mas seria uma escritura normal de constituição de sociedade em conta de participação. E uma pergunta boa aqui também do Daniel Silveira, né, se visualizam dificuldade com SPE mais SCP no mesmo empreendimento. Não tem dificuldade, tá, Daniel? Aqui a gente vai estar pensando em uma SPE. Algumas incorporadoras, a gente sabe hoje que elas abrem uma SPE para cada empreendimento, né? É um padrão que algumas já adotaram. Ou mesmo que seja uma SPE como terrenista, né? É possível tranquilamente você amarrar uma SCP também com o investidor. A diferença é que a sócia ostensiva, né, que a gente chama, que é quem vai contra as obrigações nesse caso, vai ser essa SPE. Né? Porque se eu tenho uma SPE, ela é a proprietária do terreno, então ela que vai fazer a incorporação, ela que vai executar a obra, etc., contratar o empreiteiro, fazer a venda para o consumidor, né? Então a sócia ostensiva vai ser a SPE.
tá? E não tem problema nenhum, né? O sócio participante vai fazer a SCP ali com a SPE, claro, vai colocar a matriz ali como a incorporadora matriz, né, como corresponsável, né, como solidária em todas as obrigações, mas a sócia ostensiva será a SPE, tá? Não tem dificuldade nenhuma. E uma pergunta boa também aqui do Pedro Rauli: quando o investidor fica com unidades físicas para sair da SCP, é melhor fazer a distribuição de lucros através de unidades ou dissolução da sociedade com retorno do aporte através de unidades? Hoje, Pedro, a consequência é a mesma, né? Você não tem tributação tanto na devolução do capital investido ou na distribuição de dividendos. Se vier essa tributação dos dividendos, aí a gente ainda tem essa possibilidade de, quando for para pagar as unidades, né, pagar o investidor com unidades, fazer isso via dissolução da SCP. Então, eu estou encerrando a sociedade, ainda que seja uma dissolução parcial, né? Eu vou encerrar somente com relação àquele investidor, mas fazer essa dissolução parcial com a retirada das unidades no nome dele como pagamento do capital investido. Eu só reforço o alerta de que isso não seja uma compra de unidades disfarçada, tá? De que seja algo que, né, havia algumas possibilidades e as partes optaram por ele ficar com as unidades fisicamente. Tá? Então, acho que é importante sempre fazer esse alerta aqui. É um ponto que eu tenho de preocupação. Se um dia a Receita Federal for olhar para as SCPs, eu acho que ela vai começar olhando esse tipo de situação, uma compra em que desde cedo já via que o investidor ia ficar com aquelas unidades, né? Então, você está desviando do caminho normal, que seria a compra, a incorporadora não tributou essa compra, tá? Isso poderia ser um problema. Vamos falar um pouco da SPE, então. Eu acho que tem menos coisa para falar da SPE, porque realmente é uma possibilidade mais restrita aqui, né? Via de regra, o investidor ele não quer ser sócio do negócio, né? Mas a gente tem visto a SPE com o investidor, principalmente no seguinte cenário. Eu acho que dá até para pular aqui, né, a regulamentação legal da SPE, a gente já viu no último encontro, né? Mas para uma figura que tem acontecido um pouco mais contemporaneamente no mercado imobiliário, que é você chamar o investidor para comprar o terreno. E aí ele assume, como se fosse a figura, entre aspas, até botei entre aspas aqui, assume a figura do terrenista. Tá? Então, imagina uma negociação que tem lá o proprietário do terreno, não quer fazer permuta, quer vender, né, em cash. A gente sabe que é cada vez mais raro, né? Mas tem alguns casos que as incorporadoras acabam, até para uma vantagem competitiva, falar, tá bom, eu compro esse terreno. Mas ela não tem o dinheiro, ou esse dinheiro acaba ficando caro para ela. Então, o que o mercado tem feito? Chama o investidor compra o terreno, e aí ele vai entrar nessa relação como se fosse um terrenista, nessa relação com a incorporadora. E aí, nesses cenários, é que a SPE ela acaba sendo uma estrutura um pouco mais viável, porque, como é um investimento mais vultoso que esse investidor está fazendo, às vezes ele prefere estar numa SPE em que ele vai ter alguma exposiçãozinha de risco, de responsabilidade do negócio, mas que ele consegue ter um controle maior. Fala assim, poxa, eu vou comprar esse terreno e vou botar na mão da incorporadora. Se der algum problema, eu quero ter algum tipo de controle, né, alguma facilidade para poder, né, me adonar desse negócio aqui e eventualmente contratar outra construtora para poder seguir com o negócio. Tá? Então, mas, né, para falar um pouco da mecânica desse investimento como SPE, esse investidor, ele entraria como sócio, efetivamente, da SPE. A gente, como eu falei, são investimentos mais vultosos, né? Via de regra, as partes vão procurar uma estrutura de governança para dar mais proteção para esse investidor. Então, é nesse sentido, a obra já está 6 meses atrasada, a obra está paralisada há 6 meses. Eu, como investidor, quero ter a possibilidade de tirar, né, o incorporador da jogada, né? Por exemplo. Tá? Mas, de fato, é uma estrutura que vai fazer mais sentido quando a gente tem esses investimentos mais vultosos, né? Quando o investidor está entrando ali como, entre aspas, como terrenista, justamente porque, né, e aí vem responsabilidade civil. Sócio da SPE, apesar de você poder criar toda uma normativa para proteger, né, para expor o mínimo possível esse sócio, ele pode ser responsabilizado por alguma coisa que dê errado na obra, especialmente, né, a Justiça do Trabalho. Né? Se pegar uma trabalhista lá, o juiz do trabalho vai puxar lá o CNPJ da SPE, ver que tem um outro sócio ali, investidor, ele vai colocar junto para responder numa trabalhista.
né? Desconsideração da personalidade jurídica, se tiver algum problema, às vezes mais grave como ambiental, né? Também é algo que pode acontecer. E aí as partes no contrato devem prever, olha, se o investidor for atingido por uma questão como essa, que é da incorporadora, né? Eu tenho X e Y consequência, uma multa, além da indenização, claro, por eventual valor que tiver sido bloqueado do investidor. E a vantagem tributária aqui é a mesma da SCP, né? Ele, como sócio da SPE, o que for resultado, né, ele vai tirar a título de dividendos ou, né, como o Pedro Raul colocou ali, a gente pode fazer esse encerramento via essa retirada, se for retirar unidades, como devolução do capital investido, ele recebe os bens para sair da sociedade. Então, essa é a mecânica da SPE. Eu vou falar duas questões agora que são importantes das partes observarem, tanto na SPE quanto na SCP, porque a gente está falando de uma relação societária, né? Mesmo a SCP sendo uma sociedade sem personalidade jurídica, é uma sociedade, né? E tem alguns pontos para a gente observar. Quando as partes estiverem lá na mesa fazendo a negociação, definindo o fluxo de retorno desse investimento, dois pontos muito importantes para observar. Primeiro, patrimônio de afetação, né? Hoje, grande maioria das obras saem com patrimônio de afetação. Então, isso me traz vantagens tributárias, que é o RET, mas me traz também uma série de restrições. Por exemplo, essa que a gente está citando, de você não poder tirar dinheiro do caixa antes de ter recursos suficientes para terminar a obra. Tá? Então, não dá para prever uma mecânica aqui para o investidor em que eu vou começar a pagar ele no primeiro mês, porque provavelmente eu não vou ter dinheiro para finalizar a obra. Eu não posso tirar dinheiro do caixa do patrimônio de afetação para pagar o investidor. Tá? Então, esse é um ponto importante para observar. Segundo, como a gente falou que o pagamento para esse investidor vai ser a título de distribuição de dividendos, de lucros, é preciso que a SCP, ou a SPE, no caso, tenha lucro do ponto de vista contábil. Tá? Não dá para simplesmente começar a fazer pagamento para os sócios lá e classificar como lucro. Por quê? Se eu distribuir lucros sem ter essa formação de lucro, né, do ponto de vista contábil, essa distribuição ela não é isenta, né, e aí cai por terra aquela vantagem tributária. E para ter lucro contábil, quando a gente está falando de mercado imobiliário, tem uma série de critérios, né, das normas internacionais até, que se aplicam hoje à contabilidade para serem observados. Em especial, a gente tem que citar aqui no mercado imobiliário o POC, que é o método de Percentage of Conclusion, que diz que a incorporadora só começa a contabilizar como lucro a partir do momento em que a obra, conforme o progresso da obra. Então, não adianta vender o empreendimento inteiro no primeiro dia, se eu ainda não comecei a executar a obra, se eu não performei a obra ainda. De acordo com esse método, eu tenho que, progressivamente, conforme a conclusão da obra, ir reconhecendo esses lucros. Tá? Então, isso é muito importante para não criar uma expectativa irreal para esse investidor, né? Que ele vai começar a receber já ali de começo, né? Porque se receber, eventualmente pode até ter uma glosa aí desses dividendos com uma autuação fiscal. Não sei se o Ângelo quer comentar alguma coisa. Tem algumas perguntas. O Edson fez uma pergunta aqui, o Ralp, sobre a compra e venda com nota promissória. Aqui absolutamente não é esse o caso. Esse tipo de negócio que a gente faz de compra e venda com uma nota promissória pró-soluto é característico de uma permuta de terreno por área construída. Né? Exato. Aqui nós estamos falando em investimento financeiro, econômico, em participação acionária, vamos poder chamar, né, na empresa. Então, não é o caso. Isso foi aquilo que a gente tratou no último evento aqui. Aqui nós estamos falando de um outro tipo de investimento. Pode, eventualmente, que o investidor tenha terreno, mas o aporte é de uma forma diferente. Ele vai aportar o terreno e esse aporte do terreno é que vai fazer com que a participação dele na empresa cresça, né, em função do aporte do terreno. Ele pode aportar dinheiro ou pode aportar o terreno. Mas não é o caso clássico de troca de terreno por área construída, como são as operações de compra e venda com nota promissória, e na mesma data, no mesmo dia, você faz uma confissão de dívida, trocando a nota promissória por uma confissão de dívida e promessa de dação em pagamento de unidades no imóvel. Posso ponderar mais algumas coisinhas aqui, Campelo? Por favor. Primeiro, muito bem explicado aí, tanto por você quanto pelo Ângelo,
Acho que um ponto comum aqui, que hoje ele levantou, é a confiança, né? A confiança que esse investidor tem nos sócios lá da incorporadora, que será a sócio ostensiva, ou no sócio que está organizando lá a SPE. E, além da confiança, tem esse lado da transparência, buscar da maior transparência possível para que isso seja uma boa relação, que depois se repita e que esse investidor fique feliz para falar com outras pessoas que tragam mais investimentos. E tem um outro ponto que é legal da SCP e da SPE, que é essa parte o investidor, em geral, ele quer ficar blindado, como você falou, Campeão. Ele não quer se misturar com qualquer risco que venha da construção, da incorporação, do sócio, das outras obras. Então, para ele entrar na SCP, tem uma vantagem grande que ele não entra como sócio efetivo, ele é sócio oculto. E para a incorporadora, em geral, também, ele não quer uma pessoa se metendo nos negócios dela. Ele quer um investidor, um capital, para ajudar a fazer o empreendimento, mas sem dar ordem, sem gerência, né? Vai, claro, ter o respeito do dinheiro que colocou, a transparência, né, e tudo mais, mas não vai se meter no negócio. Então, a SCP, a princípio, ela tem muito mais utilidade do que a SPE, a não ser nos casos que você tão bem explicou. Podemos continuar, então, Campeão? Tem algumas perguntas aí, ver se responde já ou se mais no final. A parte minha aqui já finalizou, né? Eu quero dar espaço aí para o Ângelo falar sobre a tokenização. Mas tem duas perguntas que ficaram aqui que eu acho boas para a gente endereçar. A primeira delas, do Leandro Lorenzon: existe alguma restrição ter mais de um sócio ostensivo na SCP? Apesar do Código Civil não falar expressamente que você não pode ter 2 sócios ostensivos, eu não vejo como isso acontecer, né? Porque ele fala assim, que será desenvolvida a atividade pela sócia ostensiva, né? E aí o sócio participante, sim, pode ter outros, né? Mas eu não vejo como. Acho que, até por você ter essa individualização da responsabilidade, eu não vejo como. Acho que a gente precisaria pensar, né, já que são 2 sociedades, né, talvez fazer uma SPE entre as duas, essas duas, e aí essa SPE vira sócia ostensiva na SCP. E o Paulo, falando, né, o Paulo Ayub ainda, pensando na situação de compra antecipada da unidade, né, já que a SCP a gente está alertando esse risco, ele está pensando qual que seria a melhor opção, mútuo com promessa de dação em pagamento, qual que seria a posição da receita. Eu ainda, né, então a ideia dele está falando assim, olha, então o investidor pode fazer um mútuo com a incorporadora, e a incorporadora faz, olha, eu vou te pagar esse mútuo com uma dação em pagamento em unidade. Eu ainda não gosto dessa solução, porque eu estou preocupado com a tua tributação como incorporador. E aí, se você está recebendo um mútuo, né, pagando com unidade, ainda que o investidor aqui, por ser um mútuo, ele vai pagar o IOF ali, ele vai pagar o IOF e a tributação sobre o rendimento financeiro, você não está pagando, né? Você não está contabilizando essa entrada como uma receita operacional. Eu ainda acho que a melhor saída, sim, se é puramente de como atrair essa pessoa que quer comprar antes do RI, e trabalhar com as reservas, né? Como a gente falou, acho que o primeiro ADM Júnior a gente falou sobre a nova lei, né? A 14.382, que, né, flexibilizou um pouco essa utilização de pré-contratos antes de você ter o RI. Eu preferia pensar num instrumento como uma reserva, ali, alguma coisa, para converter numa promessa de compra e venda quando isso for efetivamente, né, possível. Então, você converte numa promessa de compra e venda, aí a incorporadora vai tributar tudo que entrar ali, né, como receita operacional. O comprador não vai pagar nada de tributação, né, porque ele vai estar recebendo uma unidade, então vai só pagar o ITBI. Eu acho que é a solução mais redonda aí, que a gente estaria exposto a menos riscos. Acho que a gente tinha de perguntas sobre esse tema, é isso, né, se o Rei estiver de acordo, aí a gente já passa para o Ângelo falar de tokenização, tem uns 15 minutinhos. Vamos lá. O Leandro é nosso aluno do BMEC, do MBA em Real Estate BMEC. Bem, tá, Leandro? Obrigado pela pergunta. Ângelo, então está com você a palavra, vamos entrar em tokenização? Dar um contexto aí, onde é que a gente pode usar isso? Sinal andou meio ruim aqui, né? Para mim, pelo menos, não sei se para vocês. Aqui não. Aqui não também. É? Tá. Então foi aqui comigo. Que bom, foi só comigo. Bom, muito bem, parabéns, Campelo, aí pela explanação, muito bacana, muito boa. A propósito desse assunto de tokenização, também o Campelo tem aí um e-book pelo escritório dele, com mais alguns parceiros, aí bem interessante para quem quiser se aprofundar.
o tempo é exíguo e eu vou tentar ser breve nisso. Realmente é uma perspectiva muito interessante que está surgindo para a gente, mais uma maneira de mexer aí com o mercado imobiliário. Eu digo que a parte tecnológica está bastante definida, bastante bem resolvida, o que significa que, a grosso modo, a gente tem um imóvel, esse imóvel tem um proprietário, uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica vai estar lá como proprietária normal do imóvel, registrado na matrícula, e ela vai emitir os tokens, né? Ou vai emitir documentos eletrônicos em que cada documento, cada token desse corresponde a um pedaço da propriedade. Então, seria como se fazia antigamente um investimento, se a gente pensar em papel. As ações, né, eram em papéis, né? Os nossos pais aí, avós, tinham na gaveta lá. Normalmente a gente descobria só depois que eles morriam. Tinha lá papel do Banco do Brasil, papel de não sei o quê, papel de não sei o quê. Então, na verdade, é isso. Em vez de ser papel, a gente tem um documento eletrônico. A diferença também é que no mercado de ações você tem um controlador, né? Uma operação controlada por um órgão central, no caso a CVM, e o mercado de tokenização, hoje a CVM está colocando a mão, não há uma regulamentação ainda, em alguns estados, no Rio Grande do Sul emitiu um provimento, o Tribunal de Justiça emitiu um provimento lá, alguma coisa meio confusa, enfim, é um mercado que a gente está tateando ainda, então tem experiências já surgindo. Eu acho que é interessante a gente acompanhar o que está acontecendo e dar confiabilidade, né? Porque apesar de a gente ter toda a segurança na parte eletrônica, na parte de tecnologia, a tecnologia é uma tecnologia bem conhecida, a criptografia ela é usada aí no nosso dia a dia, não tem praticamente nenhuma aplicação que você use hoje de documento digital, desde a tua casa, da tua televisão a cabo, né, até a tua assinatura digital, tudo isso é criptografia. E a criptografia é matemática, não é informática. Então, é uma ciência bem conhecida. E através dessa conta, né, desse algoritmo, você cria um documento único. E tem aquele número enorme lá que é a função hash. Então, por aí a gente sabe que aquele documento é único. E o tal do blockchain é um livro, né? Um livro, vamos pensar num livro aí, um registro, como, por exemplo, o registro de imóveis ou o tabelionato de notas, que tem o seu livro de escritura, só que também ele é descentralizado. Não há um controle único sobre ele. Todo mundo pode olhar e as operações são acompanhadas por todos. A gente progride nessas coisas, mas daqui a pouco vem uma quebra de uma corretora de Bitcoin, como aconteceu agora no mundo, então a gente acaba dando um passo atrás, né? Você começa a criar confiabilidade nas moedas, aí, nos coins, né? Nas criptomoedas, mas de repente acontece uma fraude dessa enorme. Então, o nosso desafio é pensar em dar credibilidade para isso, para não estragar alguma coisa que pode ser interessante. A nossa associação, o Colégio Notarial do Brasil, está criando, vai criar um blockchain para dar confiabilidade a isso, né? Trazer confiabilidade para o blockchain. O blockchain é uma coisa complexa que ninguém consegue entender muito, então a gente tem que dar transparência para isso. Quer dizer que esse blockchain está sob os auspícios da nossa associação, né, através da fé pública, do tabelião e tal, para poder fazer com que as pessoas confiem. Não vai ter escritura de token, não vai ter nada disso, né? Ninguém está falando bobagem aqui, não vai ter escritura, não vai ter nem reconhecimento de firma, não vai ter também. Aliás, já quase não tem mais reconhecimento de firma no mundo digital, mas vai haver, sim, um sistema. A nossa ideia é dar credibilidade para isso, né? Dar credibilidade. Porque, assim, essa fraude que a gente teve agora, o que ele fez? Você tem um Bitcoin, o Bitcoin está ali na tua mão,
né, guardado no teu computador, só que daqui a pouco você vai trocar, a pessoa que emitiu o Bitcoin não te paga. Como é que faz? Né? Então, a ideia é essa, eu tenho meu token aqui, que vale, mas agora eu quero, sei lá, transformar ele em dinheiro, né? Me desfazer dele ou vender, e aí vai olhar lá e cadê o imóvel? O imóvel foi vendido, ou entrou uma hipoteca no registro de imóveis, entrou uma penhora no registro de imóveis, por exemplo. Então, a gente tem que criar mecanismos de confiança, né? O conforto de uma operação é inversamente proporcional à sua segurança. Eu gosto muito dessa frase. A gente reclama dos desconfortos que a gente tem, de estar andando com chave no bolso e ligando alarme, trancando janela, mas é a maneira que a gente tem de ter confiança. Então, esse pessoal de informática, eles gostam muito de facilitar, de falar que vai ser o melhor dos mundos, né? Mas nós que temos a responsabilidade de dar essa garantia, de falar, não, olha aqui, ó, agora o negócio está aqui, está registradinho, está no teu nome, você pode fazer o que você quiser, pode transmitir isso na herança, se você morrer, teu filho, os teus herdeiros vão receber isso, né? Então, o nosso desafio é esse. Então, tokenização, eu acho que a gente tem que ficar de olho nela, não pode deixar escapar, né? Geralmente, quem começa primeiro, leva vantagem, mas o grande desafio é da confiabilidade. Eu acho que a confiabilidade é fundamental. E o nosso papel aqui, principalmente nessa área de cartório, é esse, a gente tentar dar confiabilidade, que as pessoas invistam com segurança, para que isso realmente venha progredir. Seria um avanço fantástico, né? A gente poder ter uma possibilidade também de investimento, né? Nós estamos falando aí em locação, basicamente, né? Imóveis que vão ser locados, que vão dar o rendimento através da propriedade, de um pedaço da propriedade, que seria um token. É isso, Campelo. Esse tema, Ângelo, como você falou, é um tema muito importante e quem começar a entender ele antes dos demais sai na frente, né? Como eu falei lá no ADM Day, né, que a gente fez a apresentação da cartilha, eu tive no evento da Abrainc em março e tinha lá um operador da Faria Lima lá falando, olha, eu acho que em 3 anos fundo imobiliário só vai comprar token, não compra mais imóvel, não quer ficar fazendo escritura, pagando ITBI, né? Para ele é muito melhor comprar token, ele compra porções de imóveis conforme, né, o que o gestor ali definir. Então, até, né, é legal a gente poder estar falando até um pouco mais da cartilha, né, que é um serviço aí que a DEME está oferecendo para o associado. Para nós aqui do escritório foi uma honra participar, né? A cartilha foi elaborada pela minha sócia, Natália Broto, pelo nosso associado Ramon Aires, com o objetivo de fazer um beabá ali, né? É um assunto que ainda é uma novidade para o associado. Então, a gente quis falar um pouco sobre isso, né? Tocar, assim, quais são as possibilidades de tokenização hoje. São inúmeras, né? Você pode pensar simplesmente numa pulverização para atrair investidores, você pode estar fazendo o permutoken lá, né, que é o Rafael da Token Invest faz, que é funding para compra do terreno, o cashback token, que o Alexandre Frankel criou também, que é muito interessante, que é você dar algumas vantagens para o comprador em forma de token. E eu concordo com você, Ângelo, a questão da segurança ela é primordial, né? Mas é importante sempre saber separar um pouco as coisas. Então, como eu falei também na apresentação do ADM Day, o blockchain, até hoje, ninguém provou que ele não é seguro. Quando acontece algum problema, como aconteceu agora, foi um problema com a corretora. Mas aí é importante lembrar também que a gente já teve problema com corretoras de ativos normais. E como? Já teve gestor de corretora grande pegando dinheiro de todo mundo e tacando fora? Teve. É claro, a corretora honrou ali, cobriu todo o prejuízo. Mas pode acontecer. Assim, você está sujeito a uma fraude bancária, está sujeito também, né? Então, eu não acho que a tecnologia está atraindo riscos maiores do que você corre no mercado normal, né? Então, o blockchain ele é extremamente seguro. Acho que não tem como afastar essa premissa. Claro, daí para frente é importante você, né, seguir tudo, né, de uma forma, né, bem metódica. O nosso trabalho como advogado é um trabalho que está se sofisticando também. A gente está tendo que aprender a interpretar algoritmo lá do smart contract, né, a programação, né, daqueles contratos automáticos, né, para garantir a segurança para o investidor.
né? Mas é um mundo que já está acontecendo, né? A tokenização hoje ela já acontece, a gente já tem esses casos, né? Que a Tok Invest mesmo fez, que o Alexandre Frankel fez também, né? Já aconteceram. Claro, a CVM veio agora para falar, ó, pessoal, tem que passar por mim, mas a gente está tendo uma regulamentação em andamento. Até o Ibradim vai fazer um evento, uma reunião amanhã, a gente vai poder entender um pouco melhor como está isso. Mas a tendência que a gente espera é que venha uma regulamentação da CVM, assim como aconteceu com condotéis, né? O pessoal comprava aqueles condotéis, né? Tem que botar um pool, não tem. Como é que posso oferecer para o investidor, para o mercado? Como é que eu não posso? E a tendência é que venha alguma regulamentação para dizer assim, olha, tokenização, você é empreendedor, está querendo captar investidor, está querendo vender token, ok. Se você seguir essa premissa, você não vai precisar passar pelo registro completo da CVM, você obter uma dispensa, né, e vai ter esse processo facilitado. É o que a gente imagina que venha, algo que mantenha a segurança para o investidor, né, com algumas regras que também não ingessem a incorporadora, as gestoras, né, as plataformas. Né. Mas eu acho muito interessante o tema. Eu gravei um podcast pelo Ibradim, né, que foi muito legal também, que a gente o Jota, né, que é um cara que é um podcast do assunto, ele falou algo muito interessante. Ele falou assim: a nossa UX, né, que é a experiência do usuário no mercado imobiliário, ela é muito ruim. Né? O cara vai lá, assinar um contrato, leva para o advogado. Né? Então, pensa que com a tokenização, o cara que está lá na China, né, ele vai poder comprar um token ali pela blockchain, pela plataforma, com as criptomoedas dele, do Brasil. O trabalho, né, do corretor vai sofisticar também, né? O cara que intermedia essas operações. Pensa que um cara pode pegar uma incorporadora aqui do Brasil, transformar esse investimento num produto atraente para um cara que está na Índia, né, para um gamer lá que está na China, e que, a partir de algumas, né, informações ali da plataforma, pode falar assim: cara, gostei, essa incorporadora aqui tem um histórico legal, está com um empreendimento bom, me convenceram de que a pesquisa de mercado que eles contrataram está apontando na direção certa, né, vou comprar. Né? Então é uma realidade que está chegando, é bom a gente se adequar a ela. É verdade. Agora, na COP se falou muito no crédito de carbono também, da tokenização de crédito de carbono, que é uma alternativa super interessante para o Brasil, né? Então, a tokenização para tudo, obra de arte é uma loucura o mercado, né? Obras digitais, realmente, a gente não pode dormir, nós temos que estar aí esperto, vendo como é que se aplica, experiências, ver o que os outros estão fazendo, né? Assistir, ver os erros e acertos e ir atrás. É muito interessante. Legal, pessoal. Então, estamos quase no final. Queria passar a palavra de novo para o Campelo. Primeiro, Campelo, tem umas perguntas ali, se você quer responder ainda, dá para responder rapidamente. E daí vamos rapidinho. Considerações finais. Vamos rapidinho aqui, as perguntas são boas. Do Robinson Chaves. Haveria limitação em sócios participantes? Não. Pode colocar quantos investidores você quiser. Luiz Auer, é possível a incorporadora fazer mais de um contrato de SCP individualizando as condições para cada investidor no mesmo empreendimento? Perfeito, a gente faz muito isso. Tem algum investidor que vai estar exposto a um nível X de risco com relação ao capital, né, aquilo que a gente falou, outro que vai estar um pouco mais amarrado, perfeitamente. Você faz duas SCPs diferentes para o mesmo empreendimento, não tem problema. O Daniel Silveira, aí é para o Volpe. Como seria a escritura de pagamentos da distribuição de lucros na SPE mais SCP quando for entrega de apartamento? Aqui eu acho que não a distribuição de lucros, né, mas aquela hipótese que a gente falou de dissolução parcial com devolução do capital investido via imóvel, né, Ângelo? Isso, exatamente. Como qualquer empresa, né? Como a saída de qualquer sócio de uma empresa e da dissolução da empresa, ele, em vez de sair, ele sai com um imóvel desintegralizado da empresa, né? E aí, isso não é via escritura, isso é via alteração do contrato social, alteração que nem integralização. Junta, né? Isso, quando você aporta um imóvel na sociedade, depois você faz a escritura pública. Alteração do contrato social, né? E vai para o registro. Aqui é a mesma situação. Acho que era isso de pergunta, Reis. Então, se quiser conduzir aí o fechamento. Campelo, quer alguma conclusão final em relação a tudo isso, Campelo, que a gente falou da SCP, SPE e tokenização?
Não, acho que foi bem legal, assim, a nossa proposta é sempre aqui falar num tempo mais curto, né? Mas eu acho que a gente conseguiu passar pelos principais pontos, né, dessas estruturas. Reforço o convite para o pessoal de baixar o nosso e-book aí, comentar com a gente ali na ADM. A gente pode até pensar em algum evento específico sobre tokenização, se o pessoal tiver interesse. A gente fez um evento esse ano, trouxemos esse pessoal de São Paulo, da Tokenvest, trouxemos o Jota, fizemos junto com a Brain aqui. Foi um evento bem legal. Talvez para o ano que vem a gente possa pensar em alguma coisa via ADM também, né, Reis? Acho que é um tema fantástico que tem muita coisa boa para explorar. Então, eu agradeço mais uma vez o pessoal que acompanhou a gente aí. Obrigado para você, obrigado pelo Ângelo também, pela companhia nesse projeto. Legal, a gente vai ter que. E todo ano vai ter que ter, no mínimo, um evento para ir atualizando e aprendendo, né, Volpe? E você, Volpe, quiser fechar aí. Parabéns, Ricardo, pela apresentação aí. Obrigado, Reis, pelo convite. Eu acho que a gente, no próximo passo, pensando aí em termos de mercado imobiliário, de Sinduscon, de ADM, tratar de divulgar isso para o público, para o investidor. A gente, às vezes, fica tentando aqui nós estamos convencendo os convencidos, né? Aqui, todo mundo que está aqui é do mercado imobiliário, 99% aí que estão assistindo são pessoas que estão no mercado imobiliário. Então, acho que o próximo passo seria interessante o próprio mercado imobiliário, através das associações, e isso é um trabalho interessante de mostrar, né, as possibilidades que as pessoas têm de investir no mercado imobiliário através de sistemas confiáveis. Acho que esse é um desafio muito legal, a gente ir para o mercado, deixar de falar só entre nós e passar a falar para o investidor. Acho que poderíamos pensar seriamente com uma política das nossas entidades de classe, de fazer esse tipo de divulgação aí com o público em geral, saber que ele pode investir seguramente no mercado imobiliário. Boa ponderação, Volpe. A gente sair do intramuros e para extramuros, né? Quero agradecer demais, Volpe, você que deu bastante credibilidade, muito conhecimento na parte tanto daquela MP que virou lei, da incorporação e dos cartórios, depois sobre as permutas, e agora pela parte de investimentos, que foram sugestões suas também. O Ricardo Campelo, que fez um trabalho maravilhoso em cada uma das apresentações, a ADM pela oportunidade aqui no Paraná, a vocês que participaram aí, associados, muitas perguntas, entenderam, né, a nossa proposta, né, Campelo e Volpe? Eles perguntaram bastante, as perguntas enriquecem demais, porque a gente vai da teoria para a prática e naquele ponto que está tocando ali esses associados e os outros convidados também que participaram aí do Brasil inteiro. E quem quiser ver essa e outras, entra no ADM Paraná, no site da ADM Paraná, ou no Instagram da ADM Paraná, ou no YouTube da ADM Paraná, estão lá todos os vídeos. Esse estará lá em pouco tempo também, em poucos dias, e voltaremos com mais novidades. Respondam a pesquisa, por gentileza, sugerindo novos temas, para a gente trazer aquilo que é mais preemente, mais urgente aí para nossos associados, tá bom? Um grande abraço a todos. E vamos para o jogo da Copa hoje, né? Amanhã, né? Agora vamos tentar ganhar a Copa. Um abraço a todo mundo aí. Um abraço, até a Alemanha. Vamos assistir. Um abraço. Tchau. Valeu.